balanço sobrenatural. Olá, amigos amantes do sobrenatural. Fatos curiosos e misteriosos acontecem no mundo todo. E hoje, na série especial da Semana do Folclore, eu vou reapresentar um relato de Saci e de Mula Sem Cabeça, ocorridos na cidade de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul, e será narrado pela própria inscrita. Confiram. Os relatos ocorreram no ano de 2020, no primeiro e segundo dia da quaresma. Confiram agora o relato. Boa noite, Lisael. Ô, Lisael, eu vou te relatar um relato que aconteceu aqui comigo e a Érica sobre a moça sem cabeça. Que a gente tem certeza que foi o que a gente viu, né? Foi assim, ó. Não, foi na quaresma. Foi no primeiro dia e no segundo dia. A gente tava normal, né, de casa, né? E tava quente, daí a gente deixava a janela aberta aqui, né, do quarto. E daí a gente ficava na janela. Aí teve uma noite, sabe, a Erika foi na janela e disse pra mim assim, mãe, o que que é aquilo lá? E foi ali no campo, na chácara do Miguel. Aí a gente olhou, sabe, aí ela me chamou, ela falou, né, o que que é aquilo lá. Aí eu saí na janela, cara, tinha era aquele tipo assim, que nem uma silhueta, sabe, uma chama, sabe quando tu faz uma fogueira? Não uma fogueira grande, sabe, assim, mas tem aquela silhueta do fogo, assim, bem, até bem bonito, né? E aquilo assim, ó, acendia, sabe, aquilo ficava aceso, assim, e aquilo parece que andava, sabe, assim, se mexia mais alto, sabe, assim, do chão. E quando a gente olhava, a gente ficava olhando aquilo, sabe? E a gente ficava apavorado porque pensava na cabeça da gente, o que que é aquilo, né? Porque, tipo assim, ele não tava na chácara, né? Não tinha nada lá. E aparecia aquele fogo, e daí não demorava muito, aquilo assim ia ficando baixinho, baixinho, sabe assim? Ficava só uma faísquinha e aí sumia. E daí a gente ficava olhando, sabe, uma pra outra, pensava assim, o que que é aquilo? Aí eh, passava um tempinho, a gente olhava de novo, aquilo voltava de novo, sabe, acendia de novo, assim, do nada, sabe, aquele fogo. E daí pra mim, né, foi a mula sem cabeça que nós vimos, porque, tipo assim, ó, não tinha ninguém na chácara ali dele, sabe? Não tinha ninguém. E ele não é de colocar fogo em nada assim, né? E aquele fogo daquele jeito. E a gente escutava os relinchos. Mas assim, não era estranho, não era que nem cavalo relinchando, sabe? Era uma coisa horrível. E a Erika dizia pra mim assim, mãe, o que que é isso? E ela viu também. Daí fala pro Israel também o que que tu viu. Eu vi. Eu vi aquilo, parece que quando aquilo apagava, assim, dava um tempinho, ele começava de novo, assim, tipo um fogo, um troço estranho. E aí a mãe tava na cerca ali. E daqui a pouco a gente viu na estrada, parecia um cavalo. Sim, mas a gente foi daí, né? A gente ficou na cerca e Sim, daí a gente foi que foi na na estrada. estrada e aquilo começou a ir pro nosso lado, parecia um Aham. cavalo caminhando. E a gente olhava aquele fogo e aí a Erika disse assim pra mim, mãe, ele não tá parado, aquilo, da Erika disse assim, mãe, aquilo é uma coisa que tá andando, e a gente escutava aqueles relinchos, sabe, assim, e aquele barulho correndo, mas tu via que não eram os cavalos que tinham no campo, sabe, não estavam pra cá. E a gente pegou e foi na estrada, porque daí da estrada a gente conseguia ver melhor no campo, né? E daí, né, quando a gente tava, tipo assim, no meio da estrada, aquilo começou a vir, aquele barulho de cavalo correndo, né, e relinchando, vinha mais pra perto da gente. E quando chegou bem perto, que a Eric disse assim, mãe, tá vindo por cima de nós, nós fizemos um griteiro, viemos correndo pra dentro do pátio, sabe? E aquilo passou por nós, assim, cara, mano, pensa assim, ó, tu olhava, tu não enxergava nada, tu só via o cavalo correndo, sei lá o que que era, parecia um cavalo, né, pelo barulho. E aquele fogo e a gente não via nada e aquele barulhão, mas passou assim, ó, correndo, sabe? Aí a Erika disse, mãe, se a gente tivesse ficado na estrada, ia passar por cima de nós. Mas eu disse, mãe, como assim passar por cima de nós, né? Porque a gente não via, só via aquele fogo, entendeu? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que que era aquilo?
Só podia ser, né? A mula sem cabeça. A Erika ficou apavorada, né? A Erika disse que nunca mais quer sair na quaresma pra rua. Foi ou não foi o que tu disse? Uhum. A Erika fica em pânico, né? E das risadas, a Erika escutou também. A gente tava também, tipo assim, né? Porque na quaresma diz que não presta a gente sair, né? Eu, não, bem na verdade, nunca dei bola pra isso, sabe? Mas agora que nem se diz, não vou mais sair também pra fora de casa, não. Quando chegar a quaresma. Aí nós tava também, porque daí, tipo assim, ó. Aquilo foi 3 dias que a gente viu. Aí conta pro Israel no outro dia que nós falamos o negócio da mula sem cabeça. Que daí eu falei pra ti, né? Eu disse, só pode que foi a mula sem cabeça. Aí ele disse assim, vamos ver no outro dia, mãe, se vai aparecer de novo aquele fogo, né? Aí o que que aconteceu? Não apareceu. Aí a gente ficou pensando, não era de certo, né? Na cabeça da gente, né? Porque não apareceu. Aí no outro dia, que foi daí, foi no terceiro dia daí no caso. O que que apareceu? Nós estava na janela e eu vi, né? Daí a Erika saiu e disse assim: Mãe, não acredito, olha lá de novo. Tava de novo lá. E aconteceu a mesma coisa, só que daí dessa vez a gente não saiu pra rua, né? Mas a gente escutou os relinchos bem alto, correndo, sabe? E o fogo andando. E a Erika dizia: Olha aquilo, mãe, o fogo tá andando. Aí que nem se diz como é que se a pessoa vai colocar, fazer uma fogueira, uma coisa, e o Miguel não tava na chácara. E como é que vai andar, entendeu? O fogo vai andar e vai relinchar um fogo. Nunca vi um fogo relinchar, né? E correr que nem cavalo. E aí só pode que foi a mula sem cabeça que a gente viu. E e as gargalhadas que a gente via também. A gente via, sabe, umas gargalhadas e os cavalos relinchavam no campo, sabe assim? Mas daí eram os cavalos mesmo, né? E a gente escutava, sabe, aquelas gargalhadas assim que dava, sabe? Muito horrendo aquilo. E a gente ficava pensando, mas quem é que tá essa hora no campo, dando gargalhada, sabe? Parece que corria atrás dos cavalos, dava uns gritos, né, Erika? Assim, parecia que tocava os cavalos, fazia, ih, assim fazia, sabe? E é muito esquisito, sabe? Daí eu, na hora, quando a gente viu isso, ficou tempo isso. Quando a gente escutou, aí a Erika disse assim, mãe, o que será que é isso, né? Não me veio na cabeça que podia ser o Saci. Aí depois, sabe, que passou, que eu me lembrei, né, que o Saci faz isso, né? Ele faz, que nem se diz, as travessuras, né? E teve uns vizinhos aqui que falaram que os cavalos apareceram com as quilinas toda trançada, os rabos trançados, e não sei se ele faz isso ou não, né? Eu sei que foi assim, era umas gargalhadas assim que tu escutava de longe, sabe? E os cavalos corriam no campo, sabe? Era incrível assim de tu, sabe, escutar aquilo assim, ó. Tu vê, sabe, porque tem, ó, né? Tem uma pessoa, sei lá o que que é, né? Eu pra mim é o Saci, né? Mas a gente olhava assim, não via nada. Daí aquele dia também a gente saiu na rua, na cerca aqui, né? Nos fundos aqui da minha casa. E a gente escutava com as gargalhadas, assim, ó, é incrível, assim, de escutar, sabe? E tu escutava os cavalos correndo, tu via, assim, que aquilo tinha uma coisa correndo atrás, porque daquelas risadas que dava, sabe? Assim, aqueles gritos. E os cavalos desesperados, né? E corriam no campo, assim, me corriam, sabe? E a gente escutava com as gargalhadas. Aí depois que eu fui me fragar, sabe? Pensar assim, não, só pode que foi o Saci, né? Porque era na quaresma também. E, e é umas coisas assim, né? Que nem eu penso, claro que existe, né? Por que que não vai existir se existem outras coisas, né? Da natureza que nem que a gente vê, que sabe que existe. Por que que não pode na quaresma eles, né, vir e fazer, que nem o Saci, fazer as travessuras, né? E a mula sem cabeça, sei lá o que que ela faz, se é correr que ela faz no campo, sei eu. Mas a gente viu assim, ó, aquele dia da mula, assim, foi incrível, assim, eu tô escutando, sabe, aquilo passando, assim, com aquele fogo. Olha, é, espero que agora na quaresma eu não veja, né, porque não saio pra rua, nem abro a casa, nem faço nada, né. E foi isso, Lisael, esse é o nosso relato aí das coisas na quaresma, das assombração. Valeu, um abraço aí pra todos aí, que todos fiquem com a santa paz de Deus. Abraço e fique com Deus. A inscrita desses relatos é a Solange, que eu já postei vários relatos no meu canal Fascinados por Lobisomens, que no decorrer do tempo, além de estar reapresentando os vários relatos de lobisomens no meu canal Fascinados por Lobisomens,
Eu vou reapresentar também alguns relatos dela aqui no Balanço Sobrenatural. Bem, amigos, eu peço desculpa pela pouca iluminação. É que hoje eu tive que gravar com pressa e improvisei um lugar e estou usando apenas a luz da lanterna. E aí, amigos amantes do sobrenatural, gostaram demais esses relatos da série especial da Semana do Folclore? Curtem, comentem e compartilhem o máximo possível para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo. Balanço Sobrenatural, o seu canal do terror. Inscreva-se, deixe o seu like.